emprego em que você não vai morrer de fome. Eu já estava odiando o curso. Eu chegava na faculdade e eu queria chorar. Bem, eu pensei muito se eu fazia esse vídeo ou não, porque, querendo ou não, vai tocar em certas partes da minha vida, né, que não foram tão legais, mas eu acredito que deve ter pessoas que passam ou estão passando por situações parecidas nesse momento, então eu vou falar um pouco sobre como foi a minha vida antes de eu conseguir trabalhar com arte. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Chie, eu sou ilustradora especializada em cenário e atualmente eu moro e trabalho no Japão em um estúdio de anime. Talvez você que tenha clicado nesse vídeo, você esteja passando por aquela fase em que a gente tem que escolher o que vai fazer da vida, né? E você tá com um pouco de receio de talvez não estar fazendo a escolha certa, né? Ou está com medo de estar entrando em uma enrascada. Ou talvez você já trabalha em alguma área, mas você quer mudar de área, mas você sente que para alcançar aquilo que você quer ainda vai demorar muito, exigir muito esforço, né? Eu passei por isso enquanto eu estudava, tanto no ensino médio quanto na faculdade. E eu espero que essa história ajude você a ver que não é o fim do mundo. A vida, ela vai continuar, que os seus esforços, eles vão te levar a algum resultado, talvez não exatamente aquele que você imagina, mas no final da jornada você vai se sentir grato por realmente ter dado esses passos ao invés de ter ficado parado. Bem, eu acho que dá pra ver pela minha cara, né, que eu sou descendente de asiático. E a minha família não é muito diferente do estereótipo de família asiática no Brasil, né? Meus pais, eles eram bem exigentes com a minha educação. O que eu não acho que tenha sido de tudo ruim, né? Porque, querendo ou não, educação é uma coisa importante na nossa vida, né? Mas existia algumas exigências, como por exemplo, eu tinha que passar na USP. E o curso não poderia ser um curso tipo artes plásticas, design. A pequena Chie que queria desenhar, né? Queria fazer arte, ficava, ok, então o que eu vou fazer? E aí, de todas as possibilidades de áreas que incluem desenho, né, eu acabei indo para arquitetura. Não porque eu realmente quisesse fazer arquitetura, não porque fosse o curso que mais me atraísse, mas porque acabou sendo uma das poucas opções que meus pais olharam e falaram, ok, acho que isso é um emprego digno, né? Um emprego em que você não vai morrer de fome. E desde o momento em que eu tomei essa decisão, a minha vida no ensino médio se tornou um inferno. Porque eu acredito que vocês saibam, mas a USP é uma das universidades mais concorridas do Brasil. Eu ficava na escola literalmente o dia inteiro, principalmente no meu terceiro ano do ensino médio. Eu literalmente não via a luz do sol, porque eu entrava na escola antes do sol nascer e saía da escola depois que o sol já tinha se posto. Eu tinha aula das 7 da manhã até 5 da tarde, fazia cursinho, fazia aula de redação. Ok que eu estudei em uma boa escola, né, que meus pais só tiveram condição de pagar porque eu tinha uma bolsa. Era uma daquelas escolas que tinha foco total em os alunos entrarem em faculdades públicas. Daquelas que ficam falando todo ano quantos alunos passaram em medicina e não sei o que. Querendo ou não, é um ambiente muito tóxico, onde todo mundo ao seu redor tá literalmente competindo com você pra ver quem que sabe mais, quem que responde mais respostas nos simulados, né? Então é um ambiente que toda hora você tem que estar mostrando performance, você tem que estar estudando pra, querendo ou não, ser melhor que os outros. Então foi uma fase em que eu desenvolvi muita ansiedade, né? E também negligenciei muitos limites do que até então eu achava que eram aceitáveis, de quanto tempo se dedicar a uma atividade, mesmo que não fosse trabalho, né? Era uma atividade desgastante, corroía muito do meu psicológico. Mas, felizmente, talvez eu
passei, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na FAU, e eu entrei com muito medo de odiar o curso, porque já não era um curso que eu tinha escolhido por amar aquilo. E meus pais, eles sempre diziam que tudo que você começa, você precisa terminar. Então, eu tinha total noção de que eles não iriam me deixar largar o curso até eu me formar. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu e no primeiro mês eu já estava odiando o curso. Não porque fosse ruim, assim. Eu tinha muitos colegas, obviamente, que eram realmente apaixonados por arquitetura e estavam lá de paixão para fazer o curso. E eu achava isso muito bonito, né? Mas as primeiras aulas eram coisas como, como é que faz prancha, aquelas pranchas, né, de apresentação de planta baixa, essas coisas, como é que escrevem as letras, como é que faz o traço, como é que usa as réguas, como é que faz maquete. Nada parecido com o que eu queria fazer, né? Que era desenhar, né? Eu acho que uma das únicas aulas que eu achava legal era uma aula de linguagem visual em que tinha uns professores meio doidinhos, né? E que ficavam trazendo modelo vivo ou fazia a gente fazer urban sketch na rua. Então não foi de todo ruim, né? Mas como tinha muito mais matérias que não eram interessantes pra mim, eu não gostava, não foi uma experiência muito bacana, né? E assim, você que entrou no vídeo talvez tenha interesse de fazer arquitetura, né? E tem interesse de saber como é que é a FAO, né? E assim, eu não sei como é que ela é hoje em dia. Na minha época mesmo, ela já estava mudando bastante, mas quando eu entrei, eu lembro que na cerimônia de abertura, né, com os novos alunos, os professores falavam com orgulho que a FAO era a melhor faculdade de arquitetura da América Latina e que era a faculdade com a maior carga horária do mundo. E eu não sei por que eles achavam isso uma coisa incrível, porque pra mim foi horrível, né? Porque na minha época a gente tinha aula das 8 da manhã até as 6 da noite. E além das aulas, ainda tinha que fazer trabalho e lição de casa das matérias, né? Então, mesmo depois de voltar pra casa, né? No caso, eu morava um pouco longe da faculdade, 1h30 mais ou menos. Quando eu chegava em casa, assim, às 8 da noite, eu tinha que jantar, tomar banho e tal, e aí ficava até meia-noite fazendo o trabalho da faculdade, né? Durante todo esse tempo, eu odiando tudo que eu tava fazendo e só conseguia pensar, eu quero trabalhar com desenho, eu quero desenhar. E foram anos fazendo esse curso, né? E não tendo tempo pra me focar naquilo que eu queria fazer, que era desenhar e pintar. Ok que tinham as férias, né, que contando as férias de julho e as férias do final de ano, início de ano, dava quase 4 meses de férias, né, que é bastante coisa, então eu pegava esses meses pra me focar 200% em arte, em fazer curso, em melhorar, né, as minhas habilidades de desenho. Mesmo enquanto eu tava tendo aula mesmo, eu sempre tentei, em qualquer horário livre que eu tivesse na minha vida, estar lá desenhando, praticando e tal, né? Mas, querendo ou não, foram 5 anos fazendo esse curso e do terceiro ano pra frente eu lembro que eu chegava na faculdade e eu queria chorar. Eu chegava na porta e eu respirava muito assim pra não chorar. Mas, felizmente, eu acho, né? Pra muitas pessoas, infelizmente, mas pra mim foi felizmente. Entrou a pandemia, aí todas as aulas ficaram remoto, né? E aí eu consegui ter um pouquinho mais de tempo livre, né? E me dedicar mais ao desenho. Só que foram anos da minha vida em que eu sentia que eu tava jogando o meu tempo no lixo e que eu não ia conseguir trabalhar com o que eu queria porque eu ouvia artistas que trabalham com arte, né, falando que não, se você quer trabalhar com arte, você não pode ter um plano B, né, porque a arte exige dedicação total.
E eu tinha total noção de que eu não tinha tempo, não tinha força suficiente pra me dedicar à arte tanto quanto seria necessário pra eu, sei lá, entrar numa Blizzard logo de cara, né? Talvez tenha sido bom eu ter tido essa consciência de que, o meu nível de desenho é um nível em que qualquer coisa que eu conseguir já é lucro, porque quando eu realmente me livrei da faculdade e fui tentar trabalhar com arte, né? Que na verdade eu comecei a trabalhar com arte antes de me formar na faculdade, naquela época. Eu sempre fui, assim, esperando pouco, né? Esperando quase nada. E graças a isso eu não tive preconceito de entrar em estúdios pequenos, em pegar trabalhos que pagassem pouco, assim, né? Obviamente eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas eu hoje vejo que essas pequenas experiências foram muito importantes para que hoje em dia eu conseguisse chegar onde eu cheguei, né? E realmente trabalhar com algo que era meu sonho, né? Que desde criança eu sempre gostei muito de animes e minha paixão é fazer cenários e, ironicamente ou não, ter feito arquitetura hoje em dia me ajuda a fazer os meus cenários quando eu preciso fazer um prédio, quando eu preciso fazer um cenário que é uma construção, né? É um conhecimento que hoje me agrega, né? Embora na época eu queria morrer por estar fazendo aquele curso, né? Obviamente muitas coisas eu não usei pra nada, né? No final das contas, mas hoje em dia, mesmo tendo passado por tanto sofrimento, tendo negligenciado muitos limites, tendo, querendo ou não, né, desenvolvido muita insegurança, muita ansiedade, hoje eu não me arrependo, assim, da jornada que eu trilhei. Espero que você que está vendo esse vídeo, né, também, mesmo que você veja, que você saiba que vai dar muito trabalho, seja daqui 3, 4, 5, 10 anos, o seu eu do futuro vai agradecer por você ter dado esses passos agora, porque independentemente do que você fizer, esse tempo ele vai passar. E é muito melhor ele passar com você adquirindo conhecimento e se esforçando para fazer uma coisa que você ama do que ficando parado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado, ou pelo menos incentivado, e não desmotivado, pelo amor de Deus, alguém, vocês que estão vendo, né? E deixem nos comentários, falem um pouco sobre como é que tá sendo essa jornada pra vocês, porque é muito bom, né, quando a gente vê que outras pessoas passam pelo mesmo que a gente também tá passando, né? Então é isso, valeu, falou!